Oi, pessoal, boa noite. Vamos chamar aqui já o nosso convidado de hoje. Boa noite, pessoal. André, Rita. Oi, Franklin. Oi. E aí, Está um Mayara, tudo bem? pouquinho, está um pouquinho cortado aí. Deixa eu chegar mais perto, então, ver se assim fica melhor para ver. Estão conseguindo ver agora? Acho que tá agora melhorou. Tá, maravilha. E aí, Franklin, É, tudo bom? tudo tranquilo. Primeiro, eu queria te agradecer aí a oportunidade de falar um pouquinho sobre minha tese de doutorado. E, enfim, estou à disposição aí. Eu planejei aqui um roteirinhozinho do que eu acho interessante para falar, mas assim, se você quiser fazer algumas considerações, Ótimo. perguntar qualquer coisa também, fica à vontade. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu dou um migué, Eu entendeu? tenho uma listinha de comentários aqui também que eu já guardei para você. Mas Tá legal. para quem não conhece, o professor Franklin Roger é defensor público do Rio de Janeiro, né? Um grande colega aí, tem vários livros aí escritos sobre defensoria pública, então a gente tem um público aqui que adora defensoria pública, né, Franklin? Então, o pessoal Com tá louco para certeza. ouvir você falar aí hoje. A gente tem um trabalho muito legal sobre investigação penal defensiva que, por mais que pareça algo muito óbvio, né, Franklin, é algo que não se discutia até muito pouco tempo. Então, assim, é uma novidade aí que não deveria ser novidade, né? Com certeza, com certeza. É, tanto que, assim, já a minha tese, apesar de ser uma tese, algo inédito, mas na verdade já havia uma dissertação de 2008 de um advogado de São Paulo que, assim, acho que foi a referência, continua sendo tal, porque eu gosto muito da obra dele, que é o André Augusto Mendes, sobre investigação criminal defensiva, que foi a dissertação de mestrado que ele defendeu na USP. E ele Aham. foi uma das inspirações que me levaram a rever esse tema e, na verdade, procurar aprofundar e tentar incorporar isso à nossa realidade, porque a pesquisa do André foi basicamente descritiva. Ele procurou explicar como é a investigação defensiva no sistema comparado. E o André, ele é advogado? Ele é advogado, ele é advogado. Pois é. Excelente Aí advogado. você tem uma outra ótica muito peculiar ainda, né, Franklin? Que é a nossa ótica de defensoria pública, que Sim, ainda fica com um pouco certeza. mais longe. Com certeza. Tanto que assim, na tese eu procurei também, até por conta do caráter científico da pesquisa, evitei sempre ao máximo esse viés corporativo. Mas Aham. eu vou falar que tem um aspecto específico da investigação defensiva que toca muito a atuação da Defensoria Pública. Aham. Então, Agora acho que melhorou agora então. está melhor, né? Agora, Agora agora. todo mundo A quer sua olhar para câmera tá minha cara. teimosa, Franklin. Ela tá É, teimosa. eu botei aqui mais pertinho agora, Agora tá? melhorou. É. Bom, então assim, quer que eu já comece então? Acho que o pessoal já entrou, já tem bastante gente, né? Dá Cara, tem um pra. pessoalzinho aí que tá ansioso pelos seus ensinamentos. Mas Beleza. eu queria realmente que você falasse um pouquinho pra gente. Eu vi aí que realmente saiu um provimento, né, da OAB, provimento 188, que tentou disciplinar isso, né, de uma forma Falar assim, sobre ele também, até porque a se o. enquadrar na lei, a se enquadrar na lei, né, não foi além do que a lei fala. E aí trouxe um norte aí pra gente começar a trabalhar de forma prática isso, né? Sim, sim, com certeza. Assim, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado com a OAB, eu esperava um pouco mais deles, tanto que a versão do provimento que foi aprovada pela OAB não foi a versão original que foi desenvolvida pelo Gabriel Bulhões, que é um Aham. advogado lá do Nordeste, que é também assim a referência em investigação criminal defensiva. Ele fez um texto de mais ou menos 40 artigos sobre investigação defensiva. Eu até falo sobre a proposta dele, mas em determinado momento da discussão no Conselho Federal da OAB, eles optaram por adotar uma versão mais diminuta, que eu acho que ela e nada Tímida. daria no mesmo, exatamente. É, tímida, né? Me pareceu que o que a OAB quis foi querer reservar um mercado, dizer que não é só o MP que tem investigação direta pela resolução do CNMP, mas eu também a própria defesa privada. Enfim, tanto que na minha tese eu critico isso, inclusive faço uma sugestão no final do meu livro. Tem um projeto de resolução para as defensorias públicas, para regulamentarem a investigação defensiva também,
Então, bom, vamos começar a falar e aí, conforme for, a gente vai batendo bola aqui, você fala alguma Boa. coisa que você achar pertinente, tá bom? Boa. Bom, vamos lá. Eu comecei a estudar isso em 2015, mas, na verdade, a minha percepção de investigação defensiva é muito anterior. Eu já sou defensor público desde 2008. Antes de entrar na defensoria, eu advogava também na área criminal e eu sentia muita dificuldade na atuação defensiva. Eu tenho uma percepção que nós, defensores públicos, somos ótimos para trabalhar as teses jurídicas, mas por falta de estrutura a gente não consegue trabalhar tão bem o fato. Você que trabalha no júri também, eu sou titular de júri. A gente sente muita dificuldade de trabalhar o fato. E, assim, às vezes tem casos que, se o fato fosse bem trabalhado, certamente a gente teria um resultado mais favorável na relação processual para o nosso assistido. Então, diante dessa perplexidade... Aqui, um mínimo, sabe? Um mínimo que está dentro do meu alcance, mas que, se eu pudesse ir mais longe, eu vou lá falar com o réu no presídio na fase do artigo 422, que muita gente nem consegue, porque a nossa realidade é de muito processo, né? Muito volume, a gente não tem uma equipe de apoio que possa realmente prestar esse tipo de serviço para a gente. E se entrevistar com o preso no presídio, entendeu? Isso é por questão de deslocamento, divisão da defensoria, enfim. Mas isso é importantíssimo. E aí, então, com base nessa minha percepção profissional, dessa dificuldade que a gente tem no exercício da defesa técnica mais qualificada, porque você olha a jurisprudência dos tribunais superiores, todas as teses de vanguarda, a grande maioria é a defensoria pública que desenvolve os raciocínios jurídicos. Mas se a gente conseguisse somar essa expertise nossa com uma atuação fática, eu acho que o inimigo vai ficar maluco. O Ministério Público não vai aguentar a gente, entendeu? Vai querer fazer um lobby para extinguir a defensoria do ordenamento jurídico, entendeu? Porque aí a gente vai realmente, que é o que eu trabalho na tese, trabalhar com a paridade de armas que a gente tanto espera. Então, dentro disso, eu comecei a refletir sobre a investigação defensiva, comecei a estudar, ainda que de forma tímida, tanto que no livro de princípios, que é de 2013, a gente já fala um pouquinho de investigação defensiva como uma função a ser desempenhada pela Defensoria Pública. E aí eu tive a oportunidade de entrar no doutorado e ainda tive a oportunidade da Defensoria Pública me liberar para estudar no exterior e eu fui para a Itália, que é um dos berços da investigação defensiva. Tanto que a minha tese, eu procurei trabalhar os dois eixos. O eixo da Common Law, e aí eu fui no sistema norte-americano, que tem investigação defensiva, e fui na Itália, que é um sistema de Civil Law, que também tem investigação defensiva. Uhum. A Itália me deu um entusiasmo muito grande para trazer investigação defensiva no Brasil. Por quê? Porque a investigação defensiva lá na Itália nasceu de uma disposição pequenininha do artigo 38 das normas de atuação do Código de Processo Penal deles, que era um dispositivo que dizia o seguinte: olha, o acusado tem direito de procurar as provas para sua defesa, ponto. Óbvio, então, assim, né? É algo exato, óbvio, mas que não se pensa. Então, eu pensei, se os caras começaram a investigar só com base nesse dispositivo, é óbvio que dá para incorporar essa ideia ao sistema brasileiro, porque assim, a gente tem um sem número de normas que vão dar um embasamento para a gente fazer a investigação defensiva. Então, vou mergulhar aqui na Itália para compreender a realidade deles. Uhum. Mas, assim, a pesquisa na Itália foi um verdadeiro banho de água fria. Por quê? Eles têm uma norma muito avançada sobre investigação defensiva, foi uma lei 397 de 2000, que alterou o Código de Processo Penal e trouxe uma série de disposições sobre investigação defensiva. Mas quando eu comecei a fazer uma pesquisa de campo prático, a conversar com os advogados, com os promotores, eles me disseram: olha, aqui na Itália ninguém faz investigação defensiva. Nossa. Aí eu falei assim: porra, mas como? Vocês têm uma norma muito completa no sistema de vocês, como é que ninguém faz investigação defensiva? Por dois problemas. Primeiro é que não há uma... Lá o sistema deles é de defensoria pública, também estatal? Ou é... Não. Lá é o sistema judiciário, a advocacia dativa. Tá. Se tentou uma vez implementar uma defensoria pública lá, mas o Conselho Nacional Forense, que é o correspondente da nossa ordem, caiu de pau em cima. Para se ter uma ideia, na Itália... Não sei como é que a gente conseguiu colocar uma defensoria aqui. Foram vocês no Rio de Janeiro aí que começaram com essa ideia. E pior que a gente nasceu do inimigo, nem, às vezes eu tenho até vergonha de dizer isso, entendeu? Que a defensoria veio do Ministério Público, mas enfim. Mas o que aconteceu? Houve na Itália uma defensoria pública antes da época da unificação, lá no século XIX, 1800 e porrada.
e ela perdurou durante um certo tempo, até depois da unificação, mas aí, de novo, o lobby da advocacia matou essa defensoria pública que existia numa província, a província de Alessandria, que era até próximo da cidade onde eu estudei, que era Pavia. Uhum. Enfim, mas vamos, o que interessa é que o pessoal quer é concurso. Bom, feita essa pesquisa, esse primeiro argumento que eles deram, que a advocacia não tinha uma certeza se aquela investigação defensiva seria adequadamente valorada pelo juiz. O juiz, quando recebia o conteúdo do inquérito defensivo, ele olhava com muita ressalva, com desconfiança, e aí não dava um valor adequado na hora da atividade jurisdicional. E o segundo ponto é que se desenvolveu uma jurisprudência correcional da própria ordem muito negativa aos advogados. Então, às vezes, o advogado ia se entrevistar com alguma testemunha e, posteriormente, essa testemunha dava essa informação em juízo de o advogado me procurou. E aí a magistratura começava a oficiar a OAB deles, dizendo, esse advogado aqui está constrangendo a testemunha. E os caras começaram a ser punidos por causa disso. Então ficou esse temor de tipo, olha, se eu abordar uma testemunha, se eu entrar num local de prova e o local tiver violado, vão dizer que fui eu, tal. Resultado, quase ninguém desenvolve investigação defensiva lá. Eu conheci um cara só, que era assim, um advogado fodástico lá, que fazia investigação defensiva, mas aí também foi outra surpresa negativa. Porque ele só faz investigação defensiva para quem paga. E lá na Itália, quem paga é só a vítima. Tanto que na minha tese eu explico. A investigação... Exatamente. Na minha tese eu explico... Exatamente. Mas eu até falo, olha, a expressão é investigação defensiva, mas é a defensiva, na verdade, na defesa de interesses. Então, dentro da investigação defensiva, você vai sim realizar a atividade acusatória. A Defensoria Pública, quando patrocina um querelante, ela pode investigar também. Numa assistência de acusação, ela pode dar o suporte, mas também para o acusado, tá? Bom, então esse era o panorama da Itália, entendeu? Pelo menos valeu para comer pizza, tomar sorvete e tal, porque de expectativas realmente foram frustradas. Nos Estados Unidos é diferente. Os Estados Unidos eles têm assim, uma atuação fantástica de investigação defensiva. Mas o que é mais interessante é que a capacitação é muito maior dos investigadores privados do que dos advogados. Então, assim, existe um mercado muito grande de investigadores, tal. Eles têm uma doutrina muito avançada, as coisas funcionam, mas por quê? O sistema italiano é um sistema acusatório como o nosso. Mas o sistema norte-americano, como o nosso, entre aspas. Hoje eu já nem sei mais que sistema é o nosso. Pois é. Mas nos Estados Unidos é o sistema adversarial. Então, assim, ganha aquele que tiver o melhor desempenho. Alexandre Moraes, que gosta de teoria dos jogos, tal, assim, é mais ou menos essa pegada. Se você tiver o melhor desempenho na relação processual, melhor desempenho probatório, você vai conseguir aí o seu a gente, resultado. como defesa, tá, né? Exatamente. Tem caminho pra gente. E nos Estados Unidos também tem um outro agravante, que pelo menos até a década de 60, a defesa técnica no processo penal não era obrigatória. Só em 1960 alguma coisa, a Suprema Corte decide que todo acusado tem direito a uma defesa técnica, o caso Gideon. E aí, dali em diante, começou a se desenvolver um estudo sobre assistência jurídica. Mas como os Estados Unidos é um modelo federado, diferente da Itália, que é estado unitário, em cada estado da Federação Norte-Americana você vai ter um modelo diferente. Então, tem estados com defensoria pública, tem estados com advocacia dativa, enfim. E isso, então, em alguns lugares se desenvolve muito bem investigação defensiva, outros nem tanto, tá? Muito bem. E é complicado, né, Frank? Porque você tem uma loteria, né? O cara que é acusado em determinado lugar, bacana, ele vai ter realmente uma chance de defesa, uma paridade de armas, uma presunção de inocência propriamente dita, né? Agora, se ele for para outro lugar, aí é totalmente diferente. Não é um fato mais. Agora a gente vai ter que ver quem tem as melhores armas. Exatamente, o melhor desempenho. E outro ponto também é que, como lá é um sistema de common law, existem a OAB deles, que é a ABA, ela tem uns estándares sobre investigação defensiva, que seria um código deontológico do que o advogado faz, do que ele não faz. Mas, assim, normativamente não tem nenhuma norma que trate de investigação defensiva. O que se tem são decisões da Suprema Corte em tema de atuação no processo penal e a discovery.
A Discovery é um importante instituto que foi trazido para a investigação defensiva. A Discovery nasce no processo civil norte-americano e aí depois ela é trazida para o direito processual penal através do dever de compartilhamento, que é o Duty to Disclosure, e aí dali em diante é que começou a se desenvolver uma regulamentação. Que era isso? Assim, é fantástico. A Suprema Corte diz o seguinte, olha, o Ministério Público, se ele toma conhecimento de alguma prova que é favorável ao acusado, ele tem essa obrigação de fornecer Eu ia essa te prova perguntar para o sobre isso, camarada. tá nas minhas anotações Entendeu? aqui. Exatamente. Tá Esse que é o anotações. Duty to Disclosure. E aí a Suprema Corte foi mais além, disse o seguinte, olha, se era possível ao promotor saber que aquela prova existia, ele tinha que produzir ela. Se ele não produz, ele gera uma dúvida razoável, o réu tem que ser absolvido. Isso seria Então, Discovery? isso aí, com base nessa jurisprudência, é que você desenvolve a Discovery. A Discovery, então, é uma fase de descoberta, uma fase de compartilhamento, em que a defesa solicita ao Ministério Público tudo que ela tem de material investigatório favorável e contrário aos interesses do acusado. Tá? Você viu E aquele aí o seriado, Ministério... né? Horas que Condenam? Todo mundo viu, virou uma febre, né? Sim, Lá acontece sim. uma situação dessa, né? Em que uma informação, uma prova relevante, ela é omitida da defesa, né? Exatamente. Isso aí Isso deveria aí gerar para a uma Suprema nulidade, né? Corte já geraria uma nulidade no processo, o réu deveria ser Grave. absolvido. Mas Aham. olha que interessante também, pesquisando sobre a Discovery no sistema norte-americano, eles fazem muitas críticas. Por quê? Às vezes o Ministério Público, com aquela máquina estatal muito grande, ele chega um cara lá, o defensor pede as provas que o MP tem, o MP dá um caminhão de provas. Por quê? Aham. Porque enfiado numa daquelas provas tem a demonstração da inocência. E o cara não tem uma estrutura, às vezes, tão equivalente ao do Ministério Público para poder identificar aquela prova. Então, Aham. você acaba sendo condenado porque você não tem aptidão para interpretar aquele Ela tem a conjunto prova. probatório todo. Exatamente. Então, É que uma nem a das gente formas... hoje com uma interceptação telefônica, né? Você pega uma interceptação Exatamente. telefônica, a gente não tem a expertise para poder Exatamente. trabalhar com isso. A jurisprudência diz que você não é obrigado a transcrever tudo. Então, Exato. porra, você recebe o CD, você vai ter que ficar lá, tipo, ouvindo para tentar achar alguma coisa que Na seja Defensoria Pública, então, a gente tem favorável. muito tempo para fazer isso, né, Franklin? Oh, total, entendeu? Tô até aqui agora ouvindo, enquanto eu tô falando com vocês, umas interceptações telefônicas. Enfim, então... Tem uma pergunta aqui rapidinho de uma seguidora, só para ver se você já dá uma esclarecida nisso aí. Ela perguntou Tá. se pode falar que a investigação defensiva seria uma nova onda de acesso à justiça. Interessante essa pergunta. É bem interessante, é bem interessante. Eu acho que, assim, na verdade, a gente não enquadraria como uma onda renovatória do acesso à justiça, porque a investigação defensiva, na verdade, é um instrumento de direito processual penal, que faz parte da defesa técnica, tá? Talvez dentro do escopo da assistência jurídica e aí, consequentemente, do direito à prova, você até possa correlacionar como uma subonda, que é o que a gente desenvolve lá no livro. Mas como uma onda mesmo do acesso à justiça, eu acho que não. Por quê? Isso até... Acho que eu tenho sempre falado, a gente está desenvolvendo uma pesquisa mundial agora sobre acesso à justiça. Os professores que participaram, alguns deles, porque o Capelletti já é falecido, mas o Brian Garfield, o Earl Johnson, Alan Patterson, Diogo Esteves, que é o meu colega de Defensoria do Rio, e vários outros colegas do país todo e de outros países estão fazendo um novo report, um novo relatório sobre acesso à justiça. E, assim, na verdade, para você falar que é um fenômeno do acesso à justiça, é necessário que você consiga identificar uma repercussão a nível mundial. E ainda não dá para falar que a gente tem uma investigação defensiva a nível mundial. A gente pode falar que, do ponto de vista avançado, é Estados Unidos e Itália, ponto. Entendeu? É mesmo, E e a no Itália Brasil... tem esses efeitos aí que você falou, Exatamente, o né? efeito prático de que ninguém faz. E no Brasil a gente Engraçado, né, Franklin? está baby steps, Engraçado pensar passinho de nisso. neném. Engraçado Entendeu? pensar nisso, porque é algo que decorre tão claramente do sistema acusatório que você pensar em sistema acusatório e não pensar na defesa poder produzir provas em favor do acusado é algo, assim, teratológico, né? Isso que você está falando, eu acho que talvez seja o grande obstáculo. Por quê? É quando a gente entra na discussão sobre o ônus probatório. Sim. E os sistemas processuais nem sempre são muito claros sobre a repartição de ônus probatório. Aqui no Brasil, aqui mesmo, você pega a doutrina, tem gente que diz
que o ônus é todo da acusação, que a defesa só resiste à pretensão. Tem gente que vai dizer o contrário, que a Defensoria Pública vai sim, a defesa vai investigar, vai produzir prova, ela tem um interesse probatório. Então, assim, enquanto a gente não definir no processo penal a quem recai o ônus e que tipo de ônus, a gente vai ter esse freio de países que não aplicam uma perspectiva de investigação defensiva. Mas se a gente olhar, né, Franklin, assim, as pessoas que defendem que a investigação penal defensiva não deveria acontecer, condenam quando a defesa, por exemplo, não consegue comprovar um álibi. Condenam quando a defesa não consegue comprovar uma legítima defesa, a despeito da acusação não demonstrar o contrário. Então, assim, a gente sabe que na teoria a prática é outra, né? Então, assim, muda muito, né? Na tese, eu consegui mapear os principais argumentos contrários à investigação defensiva. E, assim, o que você vai perceber é que eles não são argumentos contrários à investigação defensiva, mas são argumentos contrários a um aspecto ético do profissional. Eles acham o seguinte, o réu tem interesse em ocultar provas, o advogado pode inutilizar provas. Sim, mas isso não quer dizer que você não possa realizar a investigação defensiva. O que você mais tem também é juiz e Opa, deu uma travadinha aí. O que você mais vai ter no sistema também são advogados, juízes, são promotores, juízes e delegados corruptos que também vão manipular as provas. E Sim, nem por isso você diz que ninguém investiga, que não, tem que acabar com a polícia, tem que acabar com o MP. Ninguém fala isso. Mas em relação à investigação penal defensiva, a gente ainda tem 2 pontos aí que são próprias garantias, né? Que é o nemo tenetus detegere, que o acusado não é obrigado a produzir provas exatamente. E, além disso, o advogado ele tem um dever de sigilo para com aquele acusado. Então, se aquele acusado não quiser disponibilizar essa prova, é um direito constitucional dele, né? Com certeza, com certeza. Tanto que essa é dentro da teoria que eu construí sobre a investigação defensiva, a publicidade do resultado é uma escolha do indiciado. Ele que vai analisar se vai dar publicidade, se vai dar publicidade total ao que ele produziu, se vai dar publicidade só de parte dos elementos. No provimento eles têm um artigo sobre isso, né? No provimento da OAB. Sim. Bom, aí um ponto interessante também é a questão seguinte. Qual o embasamento que a gente vai ter dentro do sistema jurídico brasileiro para a investigação defensiva? Como eu gosto muito de trabalhar com a perspectiva de direitos humanos, a Defensoria Pública me lapidou para trabalhar dessa forma, e eu falo isso sempre. Você trabalha em que área, Franklin? Eu sou titular de uma vara criminal e de um tribunal do júri em Cabo Frio, região dos Lagos aqui do Rio. Oh, que beleza, mas atualmente sai do júri e vai direto para a praia. Exatamente. Mas atualmente eu estou afastado porque eu estou exercendo a função de subcorregedor na Defensoria Pública do Rio, entendeu? Que não deixa de ser um trabalho investigativo também, né? A gente descobrir os podres dos defensores, né? Dos colegas, essa parte é exatamente. Chata, né? De vez em quando tem alguém fazendo voodoo e tal, enfim. Mas vamos lá. O embasamento, para mim, é o artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos, lá naquele item 2, a linha C, quando assegura ao acusado o tempo e os meios necessários para o exercício da defesa. Quando o Pacto de São José estabelece essa disposição, depois, quando a Constituição fala em ampla defesa, contraditório, devido processo legal, quando o Código de Processo Penal fala no direito à atividade probatória, na repartição de ônus, na presença da defesa técnica, quando a Lei Complementar 80, o Estatuto da OAB, prevê uma série de prerrogativas e funções para o advogado e para o defensor público, desse conjunto de normas você consegue extrair o arcabouço necessário para a investigação defensiva. Dá para fazer investigação defensiva? Dá. A investigação defensiva já acontece na nossa praxe. Pessoas que desenvolvem de forma rudimentar ou de forma mais organizada. Eu mesmo lá em Cabo Frio fazia investigação defensiva direto. Eu ia em local do crime, tirava foto, fazia relatório, procurava conversar com testemunha, colhia depoimento. Quando fui do Núcleo de Direitos Humanos, fiz prova técnica de DNA pela própria Defensoria Pública. A Defensoria Pública tinha um departamento de DNA e aí a gente fez um DNA num processo. Então isso é possível de fazer. É necessário, primeiro, ter uma estrutura e depois ter uma regulamentação. Mas fala.
É o que acontece no Rio, isso é institucionalizado ou você fazia ainda de forma rudimentar e informal? Não, todos nós fazemos de forma rudimentar. Existe um projeto que tem mais ou menos uns 2 anos que está sendo debatido na Defensoria Pública para a gente implantar uma coordenação de investigação defensiva, ter uma regulamentação sobre essa atividade, contar com apoio policial, tal, enfim. No Conselho Superior de vocês? Na verdade, isso está com o Defensor Público Geral ainda, porque Ah, tá. como seria uma coordenação, ficaria vinculada a ele. Não A seria uma Emanuela está hipótese. falando aqui sobre a questão da nossa. Isso aqui é interessante, porque teve aquela decisão da limitação do nosso poder de requisição, né? Ela falou que o Exatamente. STJ limitou, mas foi o STF. Na verdade, foi com a lei de vocês, né, do Rio. Foi com a lei do Rio, Pré-emenda foi com a lei do Rio, mas assim, a gente já teve outra derrota agora no de final do ano Minas. passado de Minas Gerais. É, Minas sei. Gerais, pelo menos, ainda não transitou em julgado. Foi uma decisão monocrática da Rosa. Então, É. ainda tem uma esperança. Agora, o Mas engraçado, né, Franklin, é que eles usaram o fundamento da da ADI de ADI vocês. 230, Só que a ADI de foi. vocês foi pré-emenda constitucional 80. Essa Então, assim, ADI, foi antes de mudar o status sim, da sim. Defensoria Pública. Maiara, Então, essa não ADI é podia de ter feito isso. 1989. E o Supremo Pois só é, julgou em 2009 essa ação direta de 2009. constitucionalidade. Então, era assim, era Entendeu? outro arcabouço normativo completamente Sim, diferente. sim, A Defensoria sim. Pública era outra, né? Então, não dava para você pegar e estender essa decisão para Minas. Isso aí foi realmente uma loucura, né? Lá na minha pesquisa, eu mostro, quando eu falo de requisição, tem uma lei do Estado de São Paulo, uma lei, acho que na verdade é uma portaria, do Instituto Médico Legal, que permite aos defensores públicos requisitarem diretamente ao IML avaliações médicas, auto de exame de corpo de delito. É. Então eu falo que assim, isso é um instrumento de investigação defensiva. Tem um decreto aqui do Estado do Rio de Janeiro que considera a Defensoria Pública como instituição de interesse da segurança pública. Então, isso significa o quê? Que a Defensoria Pública pode contar com o apoio da atividade policial. Então, assim, você ter policiais militares, você ter um policial civil, para poder ocupar essa atividade de investigação defensiva. Então, assim, dá para trabalhar com o nosso sistema jurídico em tema de investigação defensiva. O embasamento é encontrado. O grande problema é a falta de regulamentação. Sim. Em um determinado ponto, quando a defesa incomodar o Ministério Público, eu tenho certeza que eles vão questionar a própria possibilidade de investigação defensiva, que foi o que fizeram no STF com a investigação deles. A investigação criminal direta pelo Ministério Público foi questionada, mas o Supremo validou. Então, assim, eu tenho certeza... né, a época, né? Exatamente. Então, até hoje, a Polícia Judiciária não engoliu essa possibilidade. Tem aquela galera, Henrique Hoffmann, Eduardo, que é o outro defensor, que é o delegado federal, esqueci o colega dele, mas eles são, assim, tem uma doutrina policial muito forte contra a investigação defensiva, contra a investigação direta pelo Ministério Público. O Henrique já escreveu umas 2 oportunidades no Conjur também falando que a investigação defensiva é inconstitucional, não tem... Sim, com certeza, a polícia vai questionar, mas eu acho que principalmente o questionamento maior vai ser do Ministério Público. Com tá? certeza, não tenho dúvidas. Quando a gente virar super advogados, aí, como eles falam, né? O artigo 13... O artigo 13 lá do projeto do novo CPP tem um dispositivo que trata da investigação defensiva. Muito pouca coisa, mas tem. Tanto que aqui na tese eu faço uma proposta de lei também para alterar essa redação e trazer um detalhamento maior. Por quê? Eu posso dizer para vocês, assim, de várias coisas que vão desaguar na investigação defensiva, tem 3 grandes eixos. Tá? Primeiro é a questão da ilicitude. Se uma prova ilícita produzida na investigação defensiva pode ser utilizada, tá? Segundo, qual é o valor da investigação defensiva, que para mim é o valor equivalente ao de um inquérito policial. Então, a investigação defensiva é um norte, todo aquele conteúdo que é apresentado teria que ser reproduzido em juízo, tá? E o terceiro é a questão da deontologia. Você ter um regramento ético e criminal também sobre eventuais abusos da advocacia ou da defensoria pública. Então, você teria que ter uma regra, por exemplo, regulamentando
se a testemunha é obrigada a prestar depoimento a um advogado ou um defensor, se o advogado pode requisitar documentos, porque a advocacia não tem prerrogativa de requisição, tá? Mas acho que assim, o principal, que vai ser o forte do Ministério Público, vai ser questionar o aspecto da ilicitude da investigação defensiva. Esse aí é até realmente algo interessante da gente debater, né? Porque o STF já admitiu prova ilícita em favor do acusado, né? Porque exatamente. Supera esses valores. O que eu defendo na minha tese é que se você não ultrapassar o direito individual de outra pessoa, você até poderia utilizar aquilo como investigação, como conteúdo para investigação defensiva, ainda que houvesse um nível de licitude. Então, vamos supor, não houve uma intervenção corporal, você não torturou ninguém, mas você grampeou o telefone de alguém para você captar determinada conversação que vai ser favorável para você na tua defesa. Como jurisprudência admite que essa prova ilícita possa ser utilizada, então o valor da investigação vai ser válido. Então você vai poder incorporar aquilo ao processo e aquilo vai ser um aspecto a ser valorado pelo juiz por ocasião do julgamento. Mas telefônica já é admitida, né, Franca? Exatamente. Tem alguns princípios constitucionais aí que favorecem a defesa nesse ponto e que impedem a acusação de atuar de determinado modo. Então, isso a gente nunca vai conseguir esperar. Você quer que a gente acabe com as garantias, né? Aí a gente pode falar isso. Eu já nem sei, né? Até que ponto a gente tem garantia hoje, né? Com as garantias lá que estão escritas lá no papel, né? Não, com certeza. Tá? Bom, então, assim, um outro ponto também que eu acho crucial para a investigação defensiva e que pouca gente debate, e eu trabalhei isso muito na tese, e eu acho que isso pode ser questionado em concurso de defensoria pública, é o seguinte: a gente pensa muito na utilidade da investigação defensiva por uma perspectiva absolutória. Mas o escopo da investigação defensiva não é única e exclusivamente obter a absolvição. Então, o defensor pode desenvolver uma investigação defensiva para, em determinado momento, ele orientar o indiciado ou o acusado a respeito de um instituto despenalizador, por exemplo. Do tipo, olha, a gente realizou a investigação defensiva e realmente você não vai conseguir comprovar que você não cometeu esse crime. Então, eu te oriento a fazer uma transação penal, a você fazer um sursi processual ou coisa do gênero. Enfim, para quê? Para você dar esse norte, um norte mais qualificado. Você, como defensora, sabe, você vai para uma audiência de GCRIM, é o termo circunstanciado, o cara está lá naquele resteio, é uma loteria, você saber se ele vai ser condenado ou absolvido. Então, muitas das vezes, o cara aceita a proposta. Exatamente. E a investigação defensiva vai ter esse papel de dar um norte, de o defensor dar uma orientação mais qualificada. Outra coisa, né, Franklin? A gente, hoje em dia, você que atua em vara criminal, o Tribunal do Júri ainda consegue ter uma maleabilidade, mas a gente que atua em vara criminal, a gente sabe que é o inquérito que vai conduzir o seu processo, não adianta. Sim. E a Polícia Judiciária, infelizmente, ela não trabalha normalmente em prol da defesa. Ela tende a seguir uma tese da acusação. E, infelizmente, o artigo 155, ele vem acompanhado do cotejado. Então, a gente sabe que o inquérito condena. Então, você pega um processo desse, se você não tem uma investigação penal defensiva, você vai falar para o réu o quê? Meu amigo, pelo que tem aqui, a não ser que você tire a sorte grande, mude tudo no mundo, aconteça uma grande alteração fática aqui, você vai ser condenado. Por quê? Porque eu, defesa, não tenho condição de fazer nada. Então, isso é muito relevante, sabe, Franklin? A gente poder mudar esse panorama. Poder realmente dar a oportunidade para que as pessoas possam chegar ao final e serem realmente absolvidas daqueles crimes que elas são inocentes. Eu fiz uma live com o Alexandre Moraes da Rosa e ele comentou aqui sobre a questão do plea bargain, né? E o plea bargain, ele tem, nos lugares onde ele é adotado, ele leva quase 99% das condenações. É o nosso sursi. O cara vai pagar para ver? Não vai. Exatamente. Ele não vai conseguir comprovar a tese defensiva. Exatamente. Várias vezes eu já cheguei com o réu e ele falou para mim assim: doutora, mas não tinha câmera lá? Aí ele me falou isso 6 meses depois, né? Porque é quando às vezes ele chega para a instrução. Não tem câmera mais, você não consegue comprovar. E aí, se você tem isso já desde o nascedouro, se a defesa, e aí eu não falo só defensoria pública, mas se a defesa pode atuar
já desde a investigação, desde o inquérito, já trabalhando em conjunto, já produzindo coisa, a gente tem aí finalmente uma chance de que a justiça criminal realmente faça a justiça. Com certeza, com certeza. Essa é a perspectiva. Um outro aspecto também, a gente falou dos institutos despenalizadores, mas também tem um aspecto da absolvição sumária. A absolvição sumária, para mim, é que nem enterro de anão. Eu nunca vi. Eu nunca vi ninguém absolvido sumariamente no procedimento comum. Já vi no procedimento do júri. Sim. Do júri eu vejo. Mas no procedimento comum, no ordinário, no sumário, eu nunca vi ninguém absolvido sumariamente. Por quê? Só vi uma vez, vamos dizer nunca. Mas aí é tese jurídica. Princípio da insignificância, né? Não, sim, sim. Tese jurídica, beleza. Só Mas assim. do ponto de vista fático, eu nunca vi. E nunca vai ver. Por quê? Você tem uma denúncia que tem um suporte probatório mínimo, tá? Uhum. O réu na sequência, o juiz recebe a denúncia, o réu na sequência é citado, tem 10 dias para apresentar a resposta. Quando que alguém em 10 dias vai arrecadar elemento de prova suficiente para convencer o juiz para absolver sumariamente? Nenhum. Ninguém. Agora, se você já tem uma investigação defensiva anteriormente sendo realizada, você já consegue, de algum modo, comprovar para o juiz que, na verdade, aquela justa causa ali... na verdade, você comprovar para o juiz que o fato não é crime ou que tem prova absoluta da inocência dele e aí tentar a absolvição sumária. Mas, fora isso, isso não vai acontecer. Então, a investigação defensiva também vai ter esse papel. Sim. Agora, ponto central. A Defensoria Pública, ela precisa ocupar um papel de importância na investigação defensiva como instituição de promoção dos direitos humanos. E aí, o que isso significa? Não vou falar aqui do custos vulneráveis, tá? Mas eu escrevi um capítulo sobre a atuação da Defensoria Pública em complementaridade à advocacia. De que maneira? Se a Defensoria Pública cresce e se desenvolve, que é assim, se Deus quiser, uma tendência, naturalmente a gente vai ter que se organizar para prestar suporte para aquele acusado que tenha um advogado e esse advogado não tem uma estrutura suficiente para realizar a investigação defensiva. E aí eu vou no Ferrarioli, que já fala isso no Direito e Razão há muito tempo, a figura da... eu não gosto muito da expressão que ele utiliza, que é magistratura defensiva, tá? Mas ele fala disso, na verdade, assim como tem um órgão de acusação, você tem que ter um órgão público de defesa de caráter interveniente. Então, se um acusado tem um advogado, esse órgão interveniente vai lá dar algum tipo de suporte para ele. E isso, o Bentham, Filandieri e outros autores do século XIX, 1800 e varada, já falavam nesse aspecto, de ter esse equilíbrio. Existia a defesa privada, porque é um direito de qualquer um escolher o profissional de sua confiança, mas também ter a defesa técnica pública dando suporte nessas hipóteses. Então, eu desenvolvo isso, eu já estou vendo que a JK concurseira se manifestou aqui, realmente o Maurílio ficou assim, efusivo quando leu, porque ele trabalha com custos vulneráveis e, bem ou mal, a ideia de custos vulneráveis permeia essa função interventiva da Defensoria Pública. Mas ele sabe que eu sou meio bronqueado com custos vulneráveis porque ele ainda não escreveu a tese de doutorado dele e eu quero entender porque eu não sei o que é custos vulneráveis, entendeu? Mas virou moda, né? Virou moda. Sim. Custos vulneráveis agora tá na boca do povo aí. Virou moda. Vou chamar ele para fazer uma live aqui para vir. Olha só, posso ser sincero, eu sempre falo isso para todo mundo. Quer saber o que é custos vulneráveis? Só ouça Maurílio Casas Maia. Eu sei assim que tem outros colegas que escrevem sobre custos vulneráveis e tal, mas o pai desse instituto é o Maurílio Maia. Sim, o Maurílio sabe o que ele... Entendeu? Mas, enfim, assim, eu não gosto nem de comentar para não ser desagradável, entendeu? Mas acho que o caminho é ele. Ele quem vai dizer o que é o custo vulneráveis, tal, quais são as hipóteses interventivas, natureza jurídica, que é o que eu tenho espetado e provocado ele sempre. Tá? Vou chamar ele numa live aqui e você vem assistir para ele explicar um pouquinho o que é. Não, eu vou fazer. As perguntas que eu sempre faço para ele, eu vou jogar aí também para ele responder. Entendeu? Agora, isso que você falou, assim, eu considero que realmente é um papel nosso como instituição de defensoria pública, né?
Se você parar para pensar na acusação pública, você tem que ter uma defesa pública equivalente. E assim como eles se dizem fiscais da lei, que no processo penal, para mim, não é essa a função deles, mas nós temos que também ter a tutela da presunção de inocência. Eu acho que esse é o nosso papel aqui como Defensoria Pública, né? De que a presunção de inocência ela vai continuar sendo norte. E aí, independentemente de ser uma advocacia privada, de ser realmente um instituto da Defensoria Pública, eu acho que é nosso mister constitucional. Com certeza, com certeza. Alguém perguntou, fez uma perguntinha aqui lá atrás, que era sobre se houver um crime achado na investigação pela Defensoria Pública. Isso é uma pergunta interessante que eu também trabalho na minha tese. Eu acho o seguinte, a partir do momento em que o defensor público está desenvolvendo uma investigação defensiva e ele se depara com eventual prova que é diametralmente oposta à investigação defensiva, ou seja, demonstrando que o réu é o autor do crime, eu acho que ele tem total liberdade para se dar por suspeito, sair daquela atuação e outro defensor público acompanhar. E aí esse novo defensor público não ter acesso a esse conteúdo, tá? Agora, o defensor público que atuou, por sua vez, e é isso também algo que teria que ser incorporado, deixado mais claro na disciplina da Defensoria Pública, ele também não poderia prestar depoimento sobre o conteúdo da investigação defensiva. Tá? Por quê? Porque ele estaria exatamente, pela questão do sigilo. Mas a questão do sigilo não impede que a gente utilize como prova de defesa a equipe defensiva, que é o que o Ministério Público faz direto, quando ele arrola o delegado para dizer o que o delegado fez no inquérito policial, que eu digo que é a prova do cérebro. Por quê? Assim, você não precisa chamar o delegado para dizer o que ele fez no inquérito, porque a porra do inquérito está ali. É só você folhear o inquérito, você vai entender o que aconteceu. Mas esse tipo de expediente... Nossa, eu sou revoltada com isso, Franklin. Sou revoltada com isso. Teve uma vez que um caso foi a júri só com base na palavra do delegado, que foi no inquérito tinha ouvido 3 testemunhas. Não, 2 testemunhas. 2 testemunhas presenciais que falaram que o acusado efetuou os disparos. Na audiência, essas 2 testemunhas foram e falaram que não prestaram aquele depoimento. E foi uma terceira testemunha que falou, não, inclusive eu estava com o acusado no momento dos fatos, não tem como ter sido ele. Aí ele fez o quê? Chamou o delegado, pronunciou o réu, foi pra júri e foi condenado. É revoltante isso, né? Foda. Você validar a prova desse jeito. Foda. A JK tá perguntando como justificar o sigilo sem falar que achou o crime. Na verdade, aquele que tem acesso à prova da incriminação, ele não pode prestar depoimento em hipótese alguma. Mas todos os demais ocupantes da equipe defensiva, e a equipe defensiva, leia-se, assistente técnico, investigador e defensor público, se ele não tem acesso à prova da imputação, ele poderia ser arrolado para prestar depoimento sobre aspectos da atuação defensiva. Deu uma travadinha aí. É tranquilo, você pode produzir prova dessa natureza, tá? E aí, assim, o que seria na prática... Aí você poderia arrolar, desde que a equipe defensiva não tivesse acesso ao conteúdo incriminatório, ela poderia ser ouvida pela própria defesa. O defensor arrolar o investigador para dizer, como é que você foi encontrado, como é que você encontrou essa testemunha, o que a testemunha falou, tal, enfim, qual é o ânimo dela, isso é possível, tá? Aí, pergunta interessante, quando for o advogado, eu acho que aí o advogado ele tem total liberdade também para renunciar ao mandato, tá? Isso acontece muito no sistema norte-americano. Os advogados me falaram que, olha, a gente está investigando. Quando a gente descobre a prova da culpabilidade, a gente senta com o acusado e fala: se ele continuar insistindo na tese de absolvição, eu saio do processo, porque eu tenho um aspecto ético também. Eu não posso ter ciência de uma prova acusatória e continuar patrocinando os interesses desse camarada, porque eu já estou... Agora me fugiu a palavra, mas é tipo assim, eu já estou maculado já por ter conhecimento. Exatamente. Acaba se tornando suspeito porque ele já não acredita mais na tese, né? Exatamente. Eles falaram o seguinte, isso é uma garantia minha, porque amanhã ou depois o acusado é condenado, ele vai dizer que eu fui tolerante, que eu não exerci defesa técnica de qualidade, porque eu já sabia que ele era o culpado do crime. Então, também acho que aqui no nosso sistema, o advogado, eu recomendo que ele abandone, que ele renuncie ao mandato, melhor dizendo. Entendeu? E aí,
já para a gente encaminhar, acho que já está quase no final Mas, já, né? Imagino. Franklin, nesse ponto, quando o acusado confessa para o defensor também, ele está produzindo a prova defensiva e nem sempre a gente vai se afastar, né? Sim, sim. Mas a confissão é mais tranquila, porque a confissão por si só você não vai embasar a condenação, você vai depender de outras provas que vão ter que ser trazidas. Eu já tive réu que queria confessar. E não tinha prova nenhuma, eu sabia que ele ia ser absolvido. Tanto que eu não deixei ele nem entrar na sala de audiência. Ele Não vai falou falar. comigo no parlatório, ele queria falar, não. Pô, não esqueço isso. Depois eu até comentei para o juiz, quando já tinha transitado e julgado tudo que tinha acontecido, porque o juiz era meu camarada. Ele, não, Deus me tocou, eu me sinto na obrigação de confessar. Eu falei, não, olha só, Deus está te salvando aqui hoje, você não vai falar nada, não. E aí não entrou na sala de audiência, a gente fez o termo todo, eu dei uma desculpa lá, falei, o réu não está se sentindo bem, não, mas ele vai ficar em silêncio. Pode fazer pode fazer a sentada aí do silêncio dele, a gente leva lá para assinar, tá tudo certo. E aí, pô, o cara foi absolvido, entendeu? Enfim. E aí, olha só, para a gente ter um viés prático também, e isso poderia ser questionado em prova, que tipos de ato a gente pode realizar numa investigação defensiva? Então, basicamente, colher e registrar depoimentos, tá? Eventuais testemunhas, a gente pode trazer para o gabinete da Defensoria Pública, o advogado pode levar ao escritório dele e tomar um depoimento com certas formalidades, assegurando direito à não autoincriminação, que a pessoa não é obrigada a prestar declarações que possam prejudicá-la na qualidade de testemunha. Para a Defensoria Pública, a requisição de documentos, ainda com base na Lei 80, que continua em vigor, não foi derrubada. Para a advocacia, realmente não vai ter esse instrumento. Eu falo muito que é uma previsão do Código de Processo Penal desde 2008, que é a figura do assistente técnico, que ninguém utiliza na prática. Mas como o CPP permite o assistente técnico, a gente poderia fazer uma contraprova pericial, entendeu? Isso acontece muito aqui no Rio de Janeiro, eu já peguei uns 2 processos de interceptação telefônica, que o cara dizia que a voz não era dele, e aí teve uma perícia dizendo que a voz era do cara, só que a perícia foi produzida no âmbito do Ministério Público. E aí a Defensoria Pública conseguiu um camarada lá do Rio Grande do Sul, que era bambambam em perícia de voz, e ele disse que não tinha como precisar que aquela voz era do acusado. Então é uma espécie de contraprova pericial. Recorda? Na verdade, o que aconteceu foi uma particularidade. Ele foi absolvido, mas o foco central do juiz não foi a prova pericial. Na verdade, o júri levou em conta não a prova pericial em si, mas o fato de a perícia ter sido produzida pelo Ministério Público, que era a parte. Então, o defensor trabalhou esses 2 argumentos. Disse, olha, eu tenho uma contraprova aqui dizendo que a voz não é dele. Mas vocês não podem dar um valor absoluto para essa perícia, porque essa perícia tinha que ter sido produzida pelo órgão de polícia judiciária, pelo Estado. E não, isso foi produzido pela parte, que é o Ministério Público. Então, e aí o colega também foi muito malandro. Ele conseguiu comprovar que a perita do Ministério Público era uma comissionada de confiança do PGJ, que todas as perícias que ela fazia, absolutamente todas, ela dizia que a voz era do cara, não tinha nenhuma. E aí o Ministério Público perdeu essa. A mulher ficou puta até, porque ele disse que ela estava mentindo, mandou prender ela lá no júri e tal. Deu uma confusão danada esse júri. Tá? Agora, aquela previsão lá do provimento 188, que ele fala em detetive, o que você acha dessa Então, a gente teve a lei do detetive particular, né? Que saiu agora em 2017. Só que ela tem uma questão interessante, porque ela fala do detetive particular, que ele pode realizar atos, mas ele não pode realizar atividade de investigação criminal, salvo se tiver autorização do órgão de polícia judiciária. Então, assim, o que o detetive pode fazer? Acho assim, o detetive pode examinar o local do crime, tomar lá as conclusões dele. Uma questão muito boa que a gente não utiliza aqui no sistema brasileiro, que é o depoimento de especialistas, é você chamar uma testemunha não sobre o fato, mas para trazer um conhecimento jurídico. Isso acontece muito quando a gente vê nos Estados Unidos. Quando você chama um cara lá, isso aqui, hoje eu vou chamar agora uma testemunha que é um perito em sangue.
e aí você vai lá, o cara vai utilizar. Então, assim, o investigador ele pode contribuir para mapear esse tipo de prova que vai, de algum modo, auxiliar no exercício da defesa. E outro ponto também, que a gente agora tem começado a ser explorado mais, é a utilização de mídias sociais como fonte de prova. Então, assim, você tem um detetive, ou até o próprio defensor, você entrar em rede social. Eu entro no Facebook, saio catando o Eu nome das também, vítimas tudo eu lá. faço Às vezes direto, acha alguma faço isso coisa lá, uma direto. pena. Isso assim, é um meio que você pode utilizar de prova, entendeu? Que muita gente não explora tanto e que pode ter uma certa eficácia, Mas entendeu? na prova documental, isso eu acho que é bem tranquilo, né? O questionamento Sim. é a oitiva de testemunha, que isso aí pode trazer realmente alguma implicação, e a questão da prova pericial. Eu acho que os grandes questionamentos em relação à investigação defensiva seriam esses, né? Uhum. Mas eu acho que a gente consegue, então, superar, né? Especialmente dentro de uma visão de defensoria pública estatal, a gente tem mais facilidade. Eu acho que Sim, sempre sim. vai ter aquela dificuldade com o advogado particular. Isso aí, infelizmente, assim, eu discordo, mas a gente sempre vai ver esse tipo de restrições, até mesmo por conta da ideia do custo, né, do valor que é pago. Então, assim, Uhum. o fato de vir do Estado sempre passa mais uma tranquilidade de que aquela prova tem uma certa legitimidade. Mas a gente tem que tomar cuidado para não cair nos mesmos erros do MP, né? E aí acabar, então, tendo esse mesmo problema. Com certeza, com certeza. Um adendo. Em 2014, Minas Gerais Defensoria perguntou sobre investigação defensiva, o que era, se tinha previsão no ordenamento jurídico. Agora, na prova oral do 26º concurso da Defensoria Pública daqui do Rio, eu fui assistir um candidato e justamente na hora que eu entrei na sala, estavam fazendo exatamente a pergunta sobre investigação defensiva. Então, assim, tem colegas defensores que estão escrevendo, que estão trabalhando com essa perspectiva. Então, é uma aposta que eu faço para os próximos concursos. Questão múltipla escolha não, mas uma questão dissertativa sobre investigação defensiva, certamente tem muita chance de cair. Aí, assim, é claro que a gente tem que fazer o merchan, né? Então, quem quiser se aprofundar mais aqui em investigação defensiva, tem esse livro que eu publiquei agora, em 2019, pela editora Juspodium, tá? É um livro relativamente grande, mas é só você ler o último capítulo, que é o que eu falo da investigação defensiva no Brasil, que você vai mandar bem, vai tirar de boa não para fala qualquer assim, prova. o livro tem que ler o livro todo, pô. Lê só o último capítulo. Olha só, nem eu aqui em casa li todo o conteúdo de todos os livros que eu tenho, entendeu? Mas, enfim, a gente entende, concurso, né, é pouco tempo e muita coisa para ler, eu não vou obrigar ninguém a ler Defensoria Pública da Itália, se existe ou não existe. Mas lendo o último capítulo, Inclusive, vai Franklin, eu todo recomendo mundo o seu mandar livro de bem. princípios institucionais para os alunos, viu? Eu sempre, quando me Eu perguntam, sei, obrigado, falo eu para eles agradeço. pincelarem os tópicos específicos também, porque a gente sabe que o tempo é curto, mas Eu, eu sei que você tem que abordar aquele esse livro cirúrgico do ponto. Esse livro é meu xodó. A gente levou quase É 5 anos maravilhoso. escrevendo isso. Entendeu? E o seu Obrigado, Vademecum para a obrigado. A Defensoria gente Pública também é muito bacana, viu? Pode comprar também, aí, também pessoal. Compra toda a coleção do foi Franklin de outra, Defensoria foi Pública. outra arapuca que a gente arrumou porque a gente tem que ficar atualizando essa merda direto e dá um trabalho danado saber que lá no Acre teve uma alteração na lei da defensoria, tipo, enfim. Tá? Aí vocês deram realmente, arrumaram um problema para vocês, viu? Foi, Agora a gente está mas... com todas as defensorias públicas instaladas, né? A Amapá agora foi instalado. Então vocês vão ter que atualizar já a Amapá daqui a pouco também. Não, já tem uma porrada de lei já que mudou, que a gente tem que alterar, entendeu? A Franklin, muito obrigada por ter vindo aqui bater um papo comigo sobre esse assunto. Esse assunto é muito legal, assim, porque, como eu te falei, por mais que seja algo muito óbvio, ainda é algo que é muito tímido, né? Sim, E sim. eu acho que, como Defensoria Pública, a gente tem muita gente aqui que estuda para Defensoria Pública, eu acho que a gente tem que cada vez mais fortalecer isso. Eu tenho dificuldade aqui em achar minhas testemunhas, isso é muito triste. A testemunha mudou de endereço. Não tenho como achar a testemunha. E aí chega o Ministério Público lá, com o setor de diligências dele, ele acha todo mundo. Às vezes eu vou até pedir para o Ministério Público para achar minha testemunha. Você acredita? Já fiz isso. Isso. Isso é algo que eu falo também, da gente ter acesso a bancos de dados para poder identificar endereços, tal, acessar a InfoSeg, coisas equivalentes que o inimigo tem, por que a gente não pode ter, entendeu?
É pior a gente ir de Pires lá na mão pedir não, informação na minha jurídica. atuação prática, o CPC fala em ato de cooperação, eu peço, falo, olha, Ministério Público, dentro da perspectiva de cooperação, vou pedir para que você utilize o teu sistema para identificar onde está a minha testemunha. E, às vezes, pelo menos o promotor titular, que é meu parceiro, ele acaba fazendo, tipo, manda pesquisar Eu lá também e trabalho jogar com nos promoção autos. que é sensacional e que Entendeu? ajuda bastante, sabe? Então, Então, não tenho do que reclamar disso, mas tem que ter nossos próprios meios, né? uhum. Brigadão, Franklin. Muito Ó, bacana fazer de essa novo, live com você. brigadão aí pela Foi um oportunidade, sucesso. tipo, sempre que precisar, tô à disposição, tal, enfim. Parabéns aí pelo trabalho que Em vocês breve estão a gente arruma mais um fazendo, tempo pra gente tal. vir conversar aqui. Não, com certeza, tá? Assim, tipo, eu gosto de falar sobre Batman, Liga da Justiça também, sempre pode fazer uma live de boa que eu vou ficar muito alegre em conversar, A tá? gente faz uma live mais light, mais pra você também poder vir Live não aqui. jurídica é a melhor coisa do mundo, entendeu? E a gente conversa lá no Conadep. Beleza. Então Tá tá. bom? Até mais. Beijão. Tchau. Ah, olha só, Tchau, o pessoal tá tchau. pedindo para deixar salvo, me cobraram Vamos isso salvar a a semana. live e eu vou Beleza. colocar também, vou baixar para colocar no YouTube, tá Tá bom? bom. Depois eu passo o link. E aí, Valeu. se Boa quiser, você noite, passa o link então. depois também. Beijão. Tranquilo. Até mais. Tchau, Beijão. Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau. Gente, boa noite. Espero que vocês tenham gostado muito da nossa live. Foi um prazer muito grande dividir aqui essa 1 hora com o professor Franklin Roger, que tem muito conhecimento específico aí. A Defensoria Pública do Rio é pioneira, né? Foi a primeira Defensoria Pública do país. E eles realmente fazem um trabalho sensacional. A gente espera que um dia a gente consiga chegar lá. Aqui no Distrito Federal a gente está caminhando em passos lentos, mas estamos avançando muito institucionalmente. E o mais importante, né, gente? O nosso coração verde aí, que faz realmente a gente sempre querer caminhar para frente. Foi muito bom dividir esse tempo com vocês. Vamos salvar a live e depois vocês veem aí, então. Beijo. Tchau, tchau e boa noite.